Bem-vindos ao nosso canal da Igreja Sal da Graça, bem-vindos a mais um Papo Franco, esse nosso momento de reflexão da Palavra de Deus. Você é o nosso bem-aventurado de estar juntamente conosco para mais uma meditação. Hoje nós falaremos um pouco sobre influencie o mundo sem que o mundo influencie você. Esse nosso tema ele tem como base o texto de 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 2 até o versículo 6, que diz: Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, reconhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tintas, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Nós vivemos em um mundo completamente diferente do que vivíamos há 10 ou 20 anos atrás. Vivemos em um mundo que passou a ter outro mundo coexistindo dentro dele, um mundo onde as pessoas passam mais tempo, um mundo que, de certa forma, acaba por isolar ainda mais, né, as pessoas, ainda que elas possuam milhares ou centenas de milhares de amigos nas ditas redes sociais, elas ainda continuam solitárias. Vivemos em comunidades que acreditam serem verdadeiras, sempre com posts de fotos alegres, descontraídos, frases motivacionais, esperançosas. No entanto, escondem tristezas, desilusões, desesperos, frustrações, depressões e ansiedades. Vivemos em um mundo paralelo onde a tendência é influenciar os outros a gostarem do que gostamos, a quererem fazer o que nós fazemos, a pensar como nós pensamos, a ver o mundo através de nossos olhos. Vemos o surgir de influenciadores que inundam as redes sociais com seus vídeos coloridos, atraentes, interessantes, cheios de efeitos, que levam a muitos a se distraírem enquanto a mensagem que é anunciada passa despercebida, mas que no íntimo de cada influenciado resulta numa mudança gradativa e permanente, e sem que percebam, já não se veem mais como antes, mas como ou semelhante àqueles que o influenciou. A linguagem com o tempo também mudou. As tendências mudaram, a percepção de vida não apenas mudou, ela definitivamente capotou em uma colisão com aquilo que se pretendia impor como a nova verdade e com isso, né, nós vemos o surgimento de aberrações como as expressões que estão na moda hoje de sentir-se ser alguma coisa. Ou seja, nós vivemos um mundo onde as pessoas estão num processo de coisificação do ser. E quando falo de coisificação, falo no sentido de que as pessoas já não querem se ver como pessoas, já não querem se ver como são, ou são levadas a acreditar que não são. E para isso cria-se linguagens, criam-se identidades, criam-se inúmeras variações, né, que vão desde coisas até a sexualidade, que já são criadas para justamente fragmentar a sociedade e, acima de tudo, enfraquecer justamente aquilo que ainda mantém a sociedade humana de pé, que é justamente a família. Por isso nós vemos as pessoas lutando para que se imponha a linguagem neutra, a questão do sentir-se ser homem ou mulher, de sentir-se planta ou animal,
Existem pessoas que se sentem como uma planta, que se regam, outras se sentem como um cavalo e começam a andar de quatro, dizendo que são cavalo. Outros andam em shopping, um levando o outro como se fosse um cachorro. Ou seja, as pessoas estão perdendo a noção de quem elas são. Vivemos em um período de doutrinação na qual a desqualificação da fé e da crença perpassa por todas as esferas da existência, desde o poder político, educacional, social e até mesmo religioso. O descaso com que muitos religiosos estão tendo com a mensagem de Cristo tem provocado o enfraquecimento da fé de muitos, tendo em vista a fragilidade dessas mensagens que não se sustentam e que a cada instante precisam serem repaginadas e acrescentadas. Elas passam a ter nomenclaturas, terminologias de graça 1.0, de avivamento 2.0, de mover 5.0, e no fim, quando isso tudo passa como moda, vem novamente a estes grandes gurus espirituais, esses grandes mestres, dizendo, não, agora nós temos a graça 2.5, o avivamento 5.1, porque faltou uma coisa a ser acrescentada. Você não via Cristo fazer isso. Você não via Cristo dessa forma. O perigo da igreja em meio ao mundo de influenciadores é presente, é real. Quando o apóstolo Paulo ele escreve a Timóteo, ele diz, até minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecias, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti como a os que te ouvem. Paulo ele dá a Timóteo o que é necessário para seguir a Cristo. Primeiramente, precisamos entender o seguinte: para podermos influenciar o mundo, sem que sejamos influenciados, nós precisamos de aplicação à leitura da palavra de Deus. Precisamos examinar. Jesus mesmo falando àqueles que deveriam ter o conhecimento das Escrituras e não tinham, ele disse o seguinte: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Se julgamos que nas Sagradas Escrituras temos o que é necessário para ajustar as nossas vidas, para reconciliar o mundo com Deus, nós precisamos então dominar o conhecimento delas. Ou melhor, ser dominado pela palavra de Deus. Hoje as pessoas estão mais confusas do que ontem. Hoje existem tantas formas de evangelho que elas já não sabem ao certo qual de fato é o evangelho de Cristo. E para isso é necessário que esta compreensão se dê não no entendimento teórico acerca da fé, da graça e do reino de Deus, mas na prática, na revelação do reino de Deus em nós, pela transformação da consciência, pela transformação que acontece por meio da manifestação do fruto do Espírito Santo, que tem no seu interior tudo o que é necessário para o nosso ajustamento, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Note que tudo isso será encontrado à medida em que mergulhamos na leitura do Evangelho, da Palavra de Deus. E se precisamos ler, precisamos examinar as Escrituras, as palavras de Deus. Isso me faz visualizar a certeza que João teve ao escolher com cuidado a primeira frase que daria início ao seu Evangelho, quando ele inicia dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, ou seja, no princípio era o verbo, ou seja, a palavra, o pensamento, a intenção de Deus, a vontade de Deus manifestar, era o princípio, estava no princípio. E quando ele prossegue indicando que este verbo que estava com Deus,
ele estava no seu íntimo, estava dentro de Deus, e se esse verbo está dentro de Deus, o torna parte de Deus, e assim ela é revelada por Deus, ela é a revelação de Deus. João está afirmando que Cristo é esta palavra, é a Escritura viva, que nós precisamos nos deter para ler. A esta leitura, ela precisa ser feita não apenas com os olhos, não é feita com os lábios, ela é feita com a vida. E é aqui que Paulo muda a sua orientação e acrescenta a necessidade de exortar. A exortação é o aconselhamento, é a orientação dada a fim de se ajustar ao que é perfeito, ou seja, se me detenho na leitura da palavra de Deus, eu vou ter, um quadro geral, um quadro perfeito acerca do plano de salvação de Deus. Eu tendo esse quadro geral, eu preciso compreender, eu preciso de compreensão, de discernimento para perceber o que em mim precisa ser ajustado, a fim de que a palavra atue em minha vida como elementos de ajustamento. É como se o Verbo novamente encarnasse, não mais em um corpo especial preparado por Deus para vir a este mundo, mas habitasse em nós pela obra da redenção feita por Cristo, como Paulo mesmo declara, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Agora entenda que a palavra é Espírito. E se a palavra é Espírito, nós precisamos voltar um pouco ao que Cristo ele falou aos discípulos. Quando ele diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Como a exortação é aconselhamento e o Espírito é o nosso Consolador, fica bem claro então para nós que, uma vez conhecendo a palavra e sabendo que esta palavra é Cristo, esta mesma palavra é Espírito, se discerne em Espírito, que nos faz lembrar de tudo que lemos com a vida em Cristo, nós agora podemos e temos a capacidade de ser aconselhados por Cristo, E agora nós somos aplicados na prática. Nós podemos passar para o terceiro passo, que Paulo diz sobre a aplicação, sobre como colocar em prática, ou seja, o ensinamento. O ensinamento nada mais é do que pegar tudo aquilo que aprendemos e colocar em prática. Após entender a palavra, e de posse dos conselhos que precisamos ter para a vida, agora nós precisamos seguir para o ensino de tudo o que aprendemos com a verdade para a vida. No entanto, nós precisamos entender aqui um aspecto fundamental, que a nossa aplicação à palavra nos leva antes de aconselhar os outros. Seja, nós precisamos aconselhar a nós mesmos, a fim de compreendermos em que nível de existência estamos, em que nível espiritual estamos, para que o ensino seja orientado à nossa vida em primeiro lugar. Assim, antes mesmo de ensinar a outros, nós precisamos ensinar a nós mesmos, para que fazendo isso sejamos encontrados por Deus
como obreiros aprovados que manuseiam bem a palavra da verdade. Note que o manuseio está relacionado à prática, à aplicação das Escrituras em nossas vidas. Um bom exemplo disso é a parábola do semeador, onde Cristo fala: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-as, ela se queimou e secou, porque não tinha raiz. E outra caiu em terra espinhosas, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus ele explica aos discípulos que, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Aqui nós temos os 3 elementos que Paulo destaca: a aplicação da palavra, a exortação e o aprendizado. Mas observe que o semeador ele semeia no seu campo. Ele não sai semeando pelo meio do caminho, ele não sai semeando entre os pedregais, ele não sai semeando esses pinheiros. Ali é um cenário onde é um campo apenas, que tem todos esses aspectos. Nós poderíamos ficar apenas nesse primeiro momento da interpretação de Cristo, que é a interpretação correta. Mas eu acredito que Cristo ele provoca em nós um desejo de ir mais além, um desejo de misericórdia, um desejo de perdão. E aí ele nos impulsiona a entender que aquele que não compreende a palavra de Deus precisa de ajuda. Que aquele que não tem raiz, não tem profundidade na palavra, não tem segurança nela, precisa de ajuda. Precisa que as pedras sejam removidas. Aquele que foi semeado entre os espinhos, que os espinhos sufocam, que são os cuidados, que é a busca por riquezas, por posições, precisa de ajuda. Precisam ser removidos esses espinhos para que o Evangelho cresça em suas vidas. E isso vai depender se cada um de nós estivermos convictos da necessidade de se manter firmes na leitura da palavra, no aconselhamento da palavra e na prática da palavra. Se hoje vemos o mundo em franca decadência, isso se dá pelo descaso de muitos líderes religiosos que se dizem seguidores de Cristo e que, na verdade, são seguidores de Mamon. Estão mais preocupados com as riquezas do que com o Evangelho. Eles deturpam a mente de muitos a fim de levá-los a crerem em ilusões, a crerem em fórmulas imprecisas de uma graça que não liberta, mas escraviza. O nosso desafio é o de iniciar um movimento em resposta a estas aberrações, a estas deturpações que estão presentes tanto na igreja quanto no mundo. Nós precisamos testificar deste Evangelho não apenas em discursos por detrás de púlpitos, mas em atitudes, demonstrando o Evangelho na forma prática,
atuante, que remove o véu da ignorância e que nos traz para debaixo da graça de Deus em Cristo Jesus. Que nós possamos amadurecer o suficiente para mostrar o caminho às pessoas, que Deus possa nos iluminar, nos influenciar a poder influenciar outros a buscarem a verdade em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a próxima, se Deus assim nos permitir.